Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a AIS Engenharia, e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre treliças em Revit. O Revit tem toda uma subcategoria de estruturas e de análise estrutural que é possível fazer direto dentro dele. Só que hoje nós vamos começar primeiro com a parte da modelagem, para caso você já queira inserir na sua arquitetura. Uma treliça, por exemplo. Então, a gente vai usar elementos estruturais dentro de um modelo arquitetônico. São famílias um pouquinho complicadas de se mexer, então alguns detalhes ali são sempre interessantes, são bons de ressaltar. Então, fica comigo e qualquer dúvida já sabe, no final do vídeo já deixa um comentário e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui um projeto basicamente do zero. Vou criar um modelo mesmo, não vamos mexer com família hoje, vamos primeiro começar com uma versão mais simples, nosso template aqui que vocês já conhecem. E nós vamos começar primeiro com algumas colunas. Então a gente vai aqui usar, mesmo estando num modelo teoricamente arquitetônico, que seria nosso template, a gente vai usar elementos da estrutura. Então eu quero colocar primeiro colunas, né, os pilares. E aqui já temos o nosso primeiro aviso aqui que é interessante prestar atenção, que a gente vai colocando tudo no meio automático. Os elementos não estão visíveis. Então só para a gente ver o que aconteceu, por que eles não estão visíveis, vamos na vista aqui, e na vista 3D. O que aconteceu? Primeiro que o que chama atenção aqui é o fato que a gente tem só uma linha. Os elementos estruturais, quando a gente está mexendo aqui no 3D ou mesmo nos cortes, eles vão vir no nível mais básico deles como uma linha. Tá? Então a gente precisa colocar aí um detalhamento médio ou alto. Então ali no nosso modelo de vista a gente está basicamente no baldrame, né, no corte do baldrame, e ele não está aparecendo ali justamente porque ele está daqui para baixo. Ele estava como padrão ali 2,5 negativo, então ele está com 2,5 metros abaixo do nível baldrame. Então a gente vai querer zerar ele. Quando a gente vai colocar zero aqui, a gente já vai ver que ele está com um outro problema, né? A gente não pode ter um pilar com altura zero. Então vou colocar 2,5 acima. Ou então o que a gente pode colocar é no nível 2, por exemplo, sem nenhum deslocamento, se ele for até o nível 2. E aqui colocar 0 também. E nós temos que ele está entre os nossos dois níveis aqui. Então aqui eu quero primeiro também que ele fique numa outra direção. Então eu vou usar o comando RO para rotacionar ele e digitar o 90 para que ele rotacione 90 graus corretamente. Eu vou só copiar ele aqui do lado para ter certeza que ele está em linha. E eu vou colocar uma cota nas faces mais afastadas. Eu quero fazer uma treliça aqui de 12 metros. Certo? Então nós temos aqui nossos primeiros elementos, nossos dois pilares aqui em viga I, que é a viga que vem padrão no template do Revit, né? Como você já lembra do template, a gente alterou o template básico do Revit para ser um pouquinho mais personalizado para o que a gente precisa. E então, daí a partir daqui eu vou entrar no nível 2, que é onde vai estar nossa treliça. A gente vê aqui já o símbolo. Se a gente quiser aumentar um pouquinho de detalhe para ter uma ideia um pouco melhor do que está acontecendo, a gente pode tanto ir para o médio quanto para o alto. Apesar que no alto eu acho que não vale tanto a pena. E aqui em estrutura, a gente vai criar a nossa treliça e o primeiro aviso já aparece. Como o nosso template é aquele template que está um pouquinho mais cru, a gente não tem nenhuma família de treliça estrutural carregada, porque a gente gosta de deixar o nosso template leve e trabalhar com as bibliotecas. Então a gente vai querer uma treliça, a gente vai carregar uma. Tranquilo. Então aqui nós vamos usar a biblioteca métrica. Se você quiser usar a biblioteca imperial também é possível. E aqui daí nós vamos ir para baixo aqui na nossa biblioteca e ir até treliças estruturais. E aqui nas treliças a gente tem algumas opções diferentes. E a gente pode ver aqui do lado qual que é ela, né? Uma pré-visualização. No caso, eu acredito que uma treliça Howe com 8 painéis, ou mesmo a Pratt, já vai ser mais que o suficiente para a gente. Então carregamos. Vamos selecionar aqui o quadradinho aqui que aparece, significa que ele está centralizado nessa linha de comprido e é o ponto final aqui da nossa linha de referência. Então fizemos aqui, nós estamos no nível 2, vamos dar uma olhada no 3D para ver como que ela ficou. E a gente já começa a ver aqui que, pelo padrão, ela está muito feia.
Então ela está bem errada aqui em diversos fatores. Primeiro porque a gente não vai querer usar a viga I nesse caso, a gente vai usar viga U e cantoneira para fazer o treliçamento, né? Colocar os montantes e as diagonais. E tanto o banzo superior quanto o banzo inferior vão ser de viga U também, no nosso caso aqui, que pelo menos para minha região é como é mais executado, né? Na metalúrgica que eu trabalho, a gente executa bastante estrutura e o mais prático para ser utilizado é a viga U. Temos ela aqui então, como que a gente vai começar a resolver esses problemas? O primeiro passo seria então trocar os nossos perfis. Só que quando a gente clica aqui e vai em editar tipo, por exemplo, a gente pode ver aqui os detalhes da nossa treliça. Né? A gente tem os bandos superiores, as teias, né, que eles chamam, que seria o treliçamento, tanto as verticais, né, os montantes, ou as teias diagonais aqui também, que são as diagonais da treliça. E daí o banzo inferior também. No caso, a gente pode definir aqui, só que a gente só tem uma família de viga também. Aqui. Então aqui para a gente ver as famílias, a gente pode ir também na estrutura aqui em viga. A gente vai ver que só tem uma família carregada. Então como que a gente vai resolver isso? A gente pode tanto ir inserir aqui e colocar em carregar família. E daqui voltar um pouco para trás. Então eu procurar ali vigas. Nesse caso é importante tomar cuidado. Porque principalmente se eu colocar, por exemplo, para inserir e carregar uma família direto da estrutura aqui, quero colocar uma viga, porque né, é um elemento de viga. E aqui quando eu seleciono eu posso carregar uma família, ele vai carregar direto uma família de viga. Né, eu vou colocar ela ali. O problema disso é que, por exemplo, se eu colocar aqui pilares estruturais, que são perfis muito parecidos, principalmente em aço, né? Então aqui, ó, por exemplo, a viga U aqui em C, ela vai me dar um erro. Eu vou aqui selecionar os tamanhos. Posso tanto selecionar, arrastar e selecionar vários, ou se eu quiser pegar separado aqui, é só ir segurando o CTRL. Ele vai me dar um erro. Esse erro acontece porque ele está tentando carregar uma família de pilares como se fosse uma viga. Então o Revit ele acusa como um erro, ele não consegue. Se você inserir ele como a família normal aqui, carregar uma família pelo inserir, ele vai inserir. E ele vai inserir. Selecionar, só que mesmo inserido, ele pode daí quando no seu pilar, ele vai estar carregado como uma viga U, caso você queira trocar, por exemplo. Só que ele não vai aceitar na hora de fazer a nossa treliça, né? Aqui ele não vai aparecer porque ele carregou como pilar e não como viga. Ele precisa ser viga nesse caso. Então como que a gente vai fazer? Para ter certeza que a gente está carregando a família certa, a gente vai inserir aqui, carregar uma família dentro da ferramenta de viga, porque daí a gente já sabe que caso ele não carregue, ele vai estar tendo como erro. Só para já deixar claro. E no caso a gente não quer pilares, então a gente quer framing estrutural. Aqui eu quero um aço, eu quero a guia C, eu quero a viga C, eu vou pegar ali, elas estão aqui em milímetros, né? Estão aqui carregado e eu também quero carregar a família de cantoneiras aqui, né? Em perfil L, em ângulo igual. Tem ângulo desigual também, que aí uma das abas ali vai ser um pouquinho menor que a outra. E eu quero as menores. Eu quero essa. Certo. Então aqui a gente vai selecionar a nossa viga de novo, nossa treliça de novo, editar, e aí eu quero que o banzo superior seja com a viga U, ou C, né, como o programa entende. O banzo também quero que seja na mesma viga U. E as teias eu quero que sejam ângulos iguais em L. Certo. Já começou a ficar um pouquinho melhor na nossa viga. Vamos então resolver agora o problema dela tá nesse voando aqui. Só que antes disso ainda, e para começar a resolver isso, e já resolver também o fato que ela tá de lado, né? Nossa viga U aqui tá de lado, eu quero ela de boca para baixo para poder fazer a solda na aba aqui. Então nós vamos selecionar não só aqui, mas eu quero selecionar os elementos. Só que selecionar todos os elementos aqui, eu cliquei. Quando você passa por cima, a gente só seleciona a parte estrutural, né? Que são essas linhas representativas. E quando você aperta o Tab, daí que ele seleciona todos. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou selecionar aqui todos. Um detalhe importante ao selecionar aqui é que aqui embaixo à direita
eu vou até mudar minha câmera de lugar para vocês verem. Tem que estar selecionado aqui embaixo, tá? Porque eles vão estar, por padrão, eles vêm fixados. Os elementos, todos os elementos aqui, eles vêm fixados. E se aqui embaixo está marcado como para não selecionar elementos fixados, você não vai conseguir apertar o Tab e conseguir selecionar os elementos. Então deixa eu voltar para o canto aqui. Então tiramos aqui o elemento aqui embaixo, selecionamos tudo aqui, fizemos uma caixinha. E aqui em cima eu não quero selecionar a treliça, quero selecionar o quadro. Então vou selecionar tudo, dá tanto o comando UP ou então o desafixar. Dessa forma eu consigo mexer com os perfis, ainda com o Tab. Então aqui a gente sabe que a nossa boca da viga U vai estar para baixo. Então aqui no canto tem uma rotação do corte transversal. Eu vou colocar ele aqui com menos 90, para ele ficar com a boca para baixo. E ele já pegar o outro aqui também com menos 90. E o de baixo com 90. Então aqui agora nós temos problemas de perfis que não se encontram, né? Ele ainda está meio esquisito aqui. Então aqui a parte é uma parte um pouquinho chatinha, um pouquinho mecânica, que a gente vai selecionar ali com o Tab e esticar ela até onde a gente quer que ela vá, até onde a gente quer que ela chegue. Contanto que ela não passe pro outro lado aqui, tá tudo certo. Vou fazer um cortezinho no vídeo agora enquanto eu faço isso. Feito isso, então, para acabar de resolver os problemas aqui, aqui no caso não seria tão problemático, porque na execução ele vai ser basicamente assim mesmo, né? A solda vai correr aqui do lado dessa aba aqui. Só que aqui, por exemplo, já é um problema. Então como que a gente quer resolver esse problema? A gente vai aqui no modificar e vai inserir juntas. Então a gente vai inserir primeiro o elemento que vai ser, teoricamente, digamos assim, cortado. E até onde ele vai ser cortado como base aqui. Então a gente poderia, se eu tivesse feito ao contrário, primeiro esse, depois esse, ele ainda teria passado e ficado dessa forma. Então a gente tem aqui, e daí aqui, no caso, a gente poderia clicar em todos os elementos que vão ser cortados e no elemento padrão. Um erro que pode acontecer aqui é caso seu perfil esteja um pouquinho longe, na hora de fazer a junta, ele vai acusar um erro. Que ela foi aplicada a junta, né, para o elemento estrutural, só que nada foi cortado, porque ele não estava perto o suficiente para ser cortado. Para já evitar esse erro de acontecer desde o começo, é só você, na hora de esticar ali o perfil antes de fazer a junta, colocar ele até ali aquele Vzinho aqui. Se eu selecionar aqui, ó, né, essa parte aqui. Ó, se eu subir até ali, na hora que eu for fazer a junta, ele não vai dar o erro e ele vai cortar. Então, no caso aqui, se eu tivesse colocado ele aqui, se eu tivesse colocado ele mais passando, né, caso eu estivesse indo mais rápido e tal, na hora de colocar a junta, eu seleciono primeiro o que vai ser cortado, depois a referência, e ele vai cortar ali por baixo onde vai ser encaixado. Ele fica ali todo chanfrado certinho. É importante que não apareça aqui por baixo. O último detalhe aqui que eu não vou ainda mostrar, porque vai envolver a edição de famílias, é um pouquinho mais complicado, eu quero abordar isso num vídeo separado. A gente já tá ali com um vídeo um pouquinho mais comprido, né? Se você já olhou para cima entre listas ali de estacionamento, de posto de gasolina, qualquer coisa do tipo, você vai ver que normalmente quando é feito com a viga U assim, com esse tipo de perfil, normalmente são duas cantoneiras que vão. As duas cantoneiras, né, os L's, eles vão assim, para poder reforçar a estrutura. No caso aqui, a biblioteca padrão do Revit não tem esse tipo de coisa. Vai ser uma questão de pegar uma família de cantoneira e fazer como se ela fosse fazer uma cantoneira dupla, basicamente, e parametrizar a distância entre elas para encaixar melhor ali no desenho. Então isso eu vou abordar em um vídeo separado. Por hoje seria isso, então. Entendendo um pouquinho melhor como trabalhar com treliça ali. Eu, particularmente, gosto bastante da parte de estrutura metálica. Então, para mim, é sempre interessante conseguir moldar melhor esse tipo de coisa. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo ou fala com a gente pelo nosso Instagram. E até a próxima.